Dizem que quando você tá em contato com um narcisista, você se envolve com pessoas manipuladoras, controladoras, sanguessugas e você não percebe porque o padrão é muito parecido. E você acha que você tá convivendo ali em uma redoma tranquila, mas não. E quando você percebe que você tá em contato com um narcisista e você começa a ter a ciência disso, você também começa a perceber as pessoas à sua volta que de alguma forma te manipulavam ou te controlavam. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu trago uma das histórias e das pessoas que eu percebi que não eram uma boa companhia. Eu recebi uma mensagem de uma das companheiras do mesmo nicho, na época, de que tinha uma brasileira que era pastora e estava grávida e estava com problemas financeiros e precisava de ajudas e doações até o neném nascer, e que ela era casada com um turco. Eu ajudei. E eu divulguei, né, no meu Instagram, várias outras pessoas ajudaram. As brasileiras, como eu, são bem empatas, então teve toda uma movimentação de ajuda para essa mana que realmente mereceu, porque agora eu sei, na época não, mas rolou uma identificação muito grande com ela por ela ser batalhadora, por ela ter muita fé, por ela ser aquele guerreira que a gente sabe que a maioria das vezes é muito pesado pra gente, né? E as pessoas colocam o termo de guerreira como se fosse, tipo, algo forte, mas não, é algo que dói, é algo que pesa. Querendo ou não, ela tinha muito a ver comigo, porque era uma mana que levantava e corria atrás do que ela queria, do que ela desejava. E hoje eu sinto que nessa parte a gente estava na mesma situação, porque pessoas assim, que são empatas e que correm atrás, elas atraem pessoas sanguessugas que não querem fazer nada e que querem só ficar nas costas. E narcisistas, controladores e manipuladores adoram esse tipo de mulher que tá aberta a ajudar, a se doar e dar o máximo para que tudo aconteça. E nós viramos amigas online. E porque eu me afeiçoei muito à história de vida dela. Nossa, acho que vai ser mais difícil que meu término. Contar, calma. Então, eu tinha contato e conversa com ela somente online. Não tive o prazer de conhecer ao vivo, porque ela faleceu antes. O marido turco dela resolveu que tinha que pegar uma cadeira automática na Turquia, uma cadeira mais moderna. Só que ele resolveu isso na época da pandemia. E quando ele voltou, os dois estavam com Covid e ela não não suportou e faleceu. Eu nunca senti assim, eu não sou de sentir mortes. Eu sou uma pessoa bem centrada e às vezes até fria sobre isso. Mas eu senti muito a morte dela. E eu entrei de cabeça pra ajudar essa mana antes dela morrer e depois, porque ela deixou um filhinho. E o meu desespero todo era que essa criança não conseguisse ter o que comer. E eu também estava desesperada com a situação do marido dela no Brasil, né, com problemas físicos. Como que ia se sustentar, como que ia voltar pro país dele, como que ia cuidar daquela criança pequena. Eu dei o meu máximo nesse momento e eu ajudei em toda a parte de doação para que ele conseguisse voltar com a criança para o país dele. Eu postei no meu Instagram para vender todas as coisas da casa, ajudei, achei um turco que veio até mim para ir lá dar apoio para ele, porque era da mesma nacionalidade, ia dar uma proteção, um conforto melhor.
consegui advogada, tudo. Tudo que estava ao meu alcance e que pessoas me mandavam mensagem se oferecendo para ajudar, que eu pude fazer, eu fiz. E era pra história ter parado por aí. Só que não parou. Coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira coisa foi que, na minha cabeça era assim, que você poderia doar o que você quisesse, a quantidade que você quisesse, porque, gente, eu tenho 100 mil seguidores no Instagram. Então, assim, se as 100 mil pessoas mandassem R$1, seria 100 mil reais, né? E porque eu acho que quando é de coração, não importa o valor. E aí, começou a ficar estranho quando ele começou a me mostrar. Ai, tem pessoa que tá mandando R$1, tem pessoa que tá mandando R$5. E ele começou a rir, caçoar disso. Como se tipo, eu não preciso. Nossa, até falou, os meus amigos da Turquia jamais fariam isso e mandariam um valor maior e tal. Nesse momento, eu ainda estava pensando só que tinha uma criança que tinha que ir pro seu país de origem, que lá ia ter a avó, o vô, a família, comida, tudo que precisava. Então, eu engoli, muitas coisas eu engoli, porque o meu objetivo era que essa criança chegasse num lugar onde ela teria todo tipo de ajuda possível em nome da mãe dela. Mas muitas coisas eu só fiquei sabendo realmente depois da ajuda e eu vou contar, vou esclarecer aqui pra vocês. Até porque eu acho que eu devo isso para as minhas seguidoras que me ajudaram a levantar toda essa situação, para que toda essa situação acontecesse. Não só as minhas seguidoras, tá, gente? Outras manas ajudaram também de outras formas. Mas eu não vou nomear aqui, porque a minha intenção é só compartilhar essa experiência. Depois disso, ele começou a falar, a reclamar que muitas mulheres estavam dando em cima dele. E que a esposa dele tinha acabado de falecer, né? Então eu fui e fiz stories falando, gente, que absurdo, como assim? Vocês estão dando em cima do cara, a mulher acabou de falecer, não sei o quê. As pessoas podem ter personalidade forte ou não. Então, as coisas que começaram a acontecer a partir daí, eu comecei a ver como personalidade forte. E se não fosse também, eu não tava ali pra julgar, eu tava ali só pra ajudar a resolver a situação toda. Então, assim, o meu desespero era que isso se resolvesse da melhor forma para que ninguém ficasse em dificuldade. Então, existia uma personalidade forte e uma teimosia constante. E era uma teimosia que a gente arrumava uma coisa, porque tinha eu e outras pessoas ajudando. A gente arrumava uma coisa e aí, por teimosia, ele decidia fazer outra. E aí tudo virava um caos de novo. Então meio que não adiantava ajudar, porque ele tomava uma outra decisão e isso se tornava um caos que ele precisava de mais ajuda ainda do que antes. Vou dar pequenos exemplos aqui. Como ele tava aqui sem condições financeiras, não tinha como trabalhar por causa dos problemas físicos, foi proposto o quê? Que fosse até o consulado. Por quê? Na embaixada da Turquia, quando o turco atesta que ele não tem condições financeiras, eles conseguem um modo do turco voltar para o país dele. Ele não vai pagar passagem, não vai pagar nada, ele vai voltar para o país dele. Que era só ele explicar o que tinha acontecido lá na embaixada. Então, né, o órgão governamental da Turquia aqui no Brasil fica em Brasília. Mas era só mandar um e-mail, ligar e explicar. Do nada, deu um enrosco e ele falou que conversando lá com os turcos, ele teria que ir para Brasília para pegar um documento da criança. Esse documento já estava pronto para ser feito lá na Turquia, para ser entregue lá na Turquia. Não tinha necessidade nenhuma dele ir até Brasília para retirar isso. Não tinha necessidade nenhuma. E até porque não se tinha dinheiro também para ele ir até Brasília.
Mas ele pegou o dinheiro das doações, comprou a passagem e foi para Brasília. Detalhe, em Brasília ele ficou em silêncio total. Eu senti que tinha alguma coisa a mais. Me fez pensar que ele ia encontrar alguma mulher lá. Isso foi eu que deduzi. Mas não é nem essa a questão. A questão foi que, se você tem dinheiro para comprar uma passagem para ir e voltar para Brasília e para se hospedar em um hotel em Brasília, qual é a embaixada turca que vai te pagar as passagens para você voltar para o seu país? Porque assim, você tem condições financeiras, você tá provando que você tem condições financeiras. Isso antes dele foi explicado. Eu falei, olha, mas aí tu vai mostrar que tu tem dinheiro e não vai... Não, eu vou porque precisa, porque eu vou porque eu preciso. Voltou com a informação de que todos nós já sabíamos que esse documento da criança podia ser pego na Turquia. E ainda com a informação de que ele não teria passagem, porque se ele foi até lá, ele não está em estado deplorável aqui no Brasil, precisando de ajuda. Além dessa viagem, que não era necessária, teria que agora comprar a passagem dele para a Turquia. Ele tinha me mandado, né, vídeos da mãe da brasileira gritando com ele e tal, e falando coisas horríveis, e eu não entendia por que ela estava fazendo isso. E depois de tudo que aconteceu, me veio uma coisa assim que eu deveria ter escutado essa mãe. E a gente sempre deve escutar as mulheres primeiro. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Ela tinha uma rincha, uma coisa muito grande com ele. E eu não tava entendendo por que tava acontecendo isso. No fim, vocês vão entender por quê. Começou-se de novo toda uma correria. Porque assim, não se tinha dinheiro para passagem dele. Mas, como Deus é muito bom, uma das minhas seguidoras, que também já acompanhava, que também seguia a Mana, simplesmente pegou o cartão dela e falou, eu pago. E assim foi. Ela pagou. Agradeço aqui no vídeo, muito obrigada. E na hora de comprar essa passagem, a gente falou, olha, vai pela Turkish, né? A Turkish é a mais correta. Não, eu quero ir por essa aqui. E eu falando, essa aqui não é tão bom quanto a Turkish. Pode rolar alguma coisa de preconceito. Não é melhor, vai pela Turkish. Não, 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 eu vou por essa. Comprou pela companhia que ele queria. Que, óbvio, deu problema depois. E começou a chegar casos de vizinha que reclamava que ele tinha sido violento. Essa mulher foi lá pra ajudar também e falou, ai, nossa, não dá. Ele e o irmão, sabe, às vezes ficam violentos, assim, de agressivos, sabe, de bater de frente. Isso já no finalzinho da situação, né? E a gente escutando e engolindo. E como eu tava online, eu não tinha como me aproximar para entender direito o que era e o que não era. Esses são pequenos exemplos do início da minha ajuda, que eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu falei, cara, é da pessoa, a gente tá aqui pra resolver essa situação, né? Pela Mana, por ter uma criança no meio, então, aconteceu, beleza, comprou passagem? Vai! Foi pra Turquia. E aí, pra mim, a minha missão já tinha dado como encerrada e tinha sido dada como encerrada. A partir daí, eu comecei a receber mensagens de muitas seguidoras que continuavam ajudando. Nós tivemos uma mana que fez um rebuliço no país dela e em libras esterlinas foi 10 mil e tralá liras turcas. A mana do outro país que doava em euro. E foi indo, assim, foi uma ajuda grandiosa. Só que passou um tempo e eu continuei recebendo mensagens de manas que estavam ajudando. Perguntando, pra onde que eu mando, pra onde que eu dou, não sei o que. Eu falei, gente, já encerrou, ele já tá na Turquia, ele já tem uma outra quantia, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. Até que começaram a chegar manas em mim
e falar: Leca, tem alguma coisa errada, porque eu mandei mensagem perguntando se ele queria ajuda com a fralda do neném e tal, e eu recebi fotos dele. Fotos de partes do corpo dele. Eu falei: o quê? Me manda o print. Uma mana atrás da outra. O que não me faltava era print. Viu que eu não queria ver. E aí chegou uma mana pra mim, que tava morando na Itália, que tava brigada com o marido, e que veio me perguntar de toda a situação porque ela estava se envolvendo com esse turco viúvo, sei lá, não tinha nem 4 meses de viuvez. Eu falei: ok, você tá ok? Ela me mandou todo o envolvimento, que era assim. Era uma questão de que tava muito mal, de que a viúva tinha pedido que ele tinha que ser feliz. E era todo um sofrimento de que não tinha dinheiro, de que não tinha nada. E, gente, ele estava totalmente sendo auxiliado pela família dele e por tudo que ele recebeu aqui das brasileiras. Das brasileiras tanto no Brasil como das brasileiras na Turquia. Essa mana, ela não só doou várias quantias em euro, como ela já estava quase indo para lá. E fui eu que falei: não vai. Era uma coisa de assim, dele ligar pra ela, acordar ela de madrugada e de deixar ela louca. A mana tava ansiosa, a mana não conseguia nem conciliar o pensamento de tanto sofrimento que ele falou que tava tendo, né? Eu expliquei toda a situação, falei: não, peraí, mas eu tô recebendo mais gente aqui, ó. Olha aqui, essa aqui falou que ele fez isso, essa aqui falou que ele fez isso, essa aqui ele mandou isso. Isso tudo. Eu já não tava bem na minha vida, com outras questões. Eu tava segurando essas 2 barras, então não era só um turco, eram 2 nas minhas costas. Tem uma outra situação que talvez um dia eu conte pra vocês, se eu tiver força. Eu segurei 3 coisas muito pesadas ao mesmo tempo na minha vida. Eu engoli tudo isso em respeito, porque se eu tenho respeito por uma pessoa, é pela esposa dele. Engoli. Eu falei: não, já foi. Eu já resolvi. Acabou, não tem mais nada a ver com isso. Só que teve uma situação que me pegou muito forte. E eu iria me sentir muito mal se eu não sei, se eu não compartilhasse. Que foi quando uma das melhores amigas dela, amiga ao vivo, chegou em mim e falou: Leca, verdade, você não sabe por que esses prints estão chegando até você. Nunca foram mulheres que deram em cima dele. Ele, já na época que ela era viva, fazia isso. Essa mulher começou a me mandar tudo. E ela começou a me mandar prints da mana falando que ele tinha quebrado as coisas da casa, que ele estava sendo violento e que o pior, ele não ia repor nada porque ele não tinha dinheiro. Então que ele só reclamava, fazia um alvoroço, fazia um auê, bebia e acabava com tudo. E era ela que tinha que correr atrás depois de dinheiro, de coisas pra voltar ao normal. Eu li aqueles prints umas 500 vezes. E eu olhei aquilo e falei: isso é montado, não é impossível, isso é montado. Gente, essa mana me contou a história dela. Ela nunca me falou nada disso. As pessoas, eu acho que tem gente querendo colocar eu contra, eu não sei, isso é montado. Eu pensei que estavam zoando com a minha cara. E eu já tava muito dentro da história. Eu acompanhei tudo que ela sofreu nos últimos tempos, né? Quando eu vi isso, foi como se eu tivesse rasgado, assim. Eu falei: gente, isso não é possível. Até que a amiga me mandou um áudio com a voz dela. E não dava pra inventar que a voz não era dela.
E ela, infelizmente, engoliu muita coisa em nome do casamento, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome do amor. Pra mim, nesse momento, acabou. Eu silenciei sobre tudo. Eu não queria mais tocar no assunto. Eu não queria mais saber de nada. Já tava tudo resolvido. Até que eu tava tentando respirar nas minhas férias na Bahia. Tava tentando transmutar ali, né, o meu término. E eu recebo a mensagem que esse moço, que esse turco, ele tava voltando para o Brasil. Ele deixou a criança com a mãe lá na Turquia. Veio ao Brasil com uma desculpa de um tratamento para os problemas físicos, que a gente sabe que é um problema, eu não sei se é assim que fala, é crônico, né? Um problema que não tem como regredir, né? É algo que você tem que conviver ali. Veio encontrar com uma moça que não tinha nem 25, 26 anos. Vamos deixar essa faixa aproximada aí. Que era o novo amor da vida dele. Eu me desesperei, porque o que eu podia ter feito, que era tirar tudo, apagar, avisar nos meus stories, eu tinha feito. E não tinha como eu chegar até essa menina. Eu nem sabia quem era essa menina. E o que ficava na minha cabeça era assim, gente, mas da onde é que tá saindo esse dinheiro? Porque foram passagens e hotel. Foi feito toda a declaração, todo o envolvimento que ele fez com a pastora, ele fez igual. Só que a pastora engoliu muitas das mensagens, das coisas de outras mulheres que chegavam. A menina novinha não. Ela pegou o celular dele e viu que, além de estar conversando com outras mulheres, ele já tinha marcado com outras mulheres em outros lugares. E quando ela descobriu, ele picou a mula para a próxima. Então ele foi para outra brasileira que já estava esperando. Então, quando ela menos esperou, ele já estava indo para outra. Ele nem explicou nada. Ela viu as mensagens, brigou, no outro dia ele já pegou as malinhas, pulou, não sei nem se despediu. Caso você queira entrar em contato comigo, eu sei que você ficou com medo de entrar em contato comigo, eu tô aqui pra te escutar, tá bom? Eu jamais vou te expor, tá, mana? Eu não vou te expor. Eu fiquei com muita raiva de você quando eu vi que ele tinha conseguido envolver outra menina em tão pouco tempo. Mas eu também sabia que você ia aprender a lição, tenho certeza que você aprendeu a lição. Gente, eu tô falando aqui de uma menina nova, cheia de vida, bonita, cursando, eu não sei se era faculdade ou técnico, não vou falar aqui o que ela cursava, mas enfim, sabe? Cabelos bonitos, maravilhosa, uma menina nova, pronta pra viver, se envolvendo numa situação dessa. A outra, mana, eu não procurei porque eu já tava no surto. Caso você queira contar detalhadamente o que você viveu com ele, se você quiser contar, se você quiser escrever, eu tô aqui de coração aberto e eu não vou te expor. Esses depoimentos, eles servem para outras mulheres não caírem nessa situação. Eu não tô aqui pra expor nome, pra identificar, pra nada, porque o objetivo não é julgar, não é atacar ninguém. O objetivo é que mulheres assistam e, se estiverem com um ponto e vírgula do que eu falei, acordem e saiam correndo da situação. Bom, depois disso ele apareceu de novo nas redes sociais pedindo ajuda porque do Brasil ele já não estava conseguindo de novo voltar e com uma desculpa que era por causa da cadeira que ele tinha que levar. A maldita cadeira que ele foi buscar na época do Covid, a maldita cadeira que fez tudo isso, né? Porque foi buscar, pegou Covid, mulher morreu, aí voltou pra pegar a cadeira de novo, agora não consegue voltar por causa da cadeira. Mas chegou em mim a mensagem de um moço que a mãe tinha ajudado financeiramente com as passagens de volta.
tinha ajudado ele, o turco, com as passagens de volta. E eu não sei o que aconteceu nessa casa, eu não sei qual foi a discussão, mas ele foi pra cima da mulher, falou alto, foi agressivo, do qual o moço me falou que ele foi pra cima da mulher, eu não sei se é mãe, não vou dar detalhes, sim. E aí a mulher cancelou a passagem dele. E aí ele apareceu nas redes sociais de novo pedindo ajuda, que tinha que voltar. Não sei como foi resolvido, porque eu já tava longe da situação. A cada merda que ele fazia, mesmo alguém ajudando ele, ele conseguia refazer a merda, ele voltava na internet com algum assunto pedindo ajuda, porque precisava de ajuda, porque precisava de dinheiro. E, gente, até hoje eu recebo mensagens de mulher falando: olha, o turco, ele me ligou, ele me mandou mensagem, ele tá precisando de dinheiro, você tá ajudando. Gente, e esse vídeo é pra isso, eu não tenho mais nenhuma ligação com isso. A ajuda que eu tinha que fazer já foi feita há tempos atrás, não existe mais nenhuma conexão comigo. Ele apareceu em um desses aplicativos de lives, né? Que fica contando a história do amor passado e pedindo dinheiro e doação e ajuda e não sei o quê. Não caiam nisso, porque sabe aquela pessoa que quanto mais você ajuda, mais ela se ferra? Porque o problema são as ações dela. O problema é ela que não se resolve. E também fica a questão, gente, que agora pessoas que me mandam mensagem pedindo ajuda, e principalmente nessa questão de homem e de doação, eu não ajudo mais, porque foi uma experiência muito frustrante para mim, né? Eu sei que você tem que ajudar as pessoas sem olhar o lado negativo dela, mas eu me conectei demais com essa mana e com tudo que ela sofreu e viveu. E quando eu descobri que, na verdade, ela sofreu e viveu muito mais, eu doei tempo meu e energia da minha vida que hoje eu não doaria. E não confio mais nas pessoas da forma que eu confiava antes. Agora, tipo, né, pegando de um modo geral, não só esse relacionamento, como os homens hoje em dia têm poder de ocultar ou até mesmo de mostrar os seus erros, e pessoas ainda, né, dar parabéns, continuar ajudando e defender. Esse ainda é um problema social que a gente tem e que eu espero que seja transmutado logo. Até o próximo vídeo do canal.